Olá, meu nome é Natália. A gente vai ter mais uma aula de Física-Química hoje. O tema da aula de hoje é concentração de soluções. E eu dividi essa aula em duas partes, para não ficar muito cansativo para vocês, porque é um tema bem extenso, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é a concentração? A concentração, ela indica a quantidade de soluto que existe em uma solução. E no nosso cotidiano existem vários produtos que mostram o valor de concentração. E para mostrar isso para vocês, eu fui lá na minha despensa e fotografei algumas embalagens, alguns rótulos que têm concentração descrita neles, certo? E a gente vai olhar alguns deles mais de perto, certo? Aqui nós temos a água sanitária, que é também chamada de cloro. Só que não é o cloro que é o responsável pela ação de desinfetante. Na verdade, o cloro reage com em meio básico, né? E ele produz esses três produtos e o hipoclorito de sódio, que é o responsável pela ação de limpeza, que ele age contra os micro-organismos, certo? E na água sanitária, vocês podem ver que o rótulo dela indica que a concentração de hipoclorito de sódio é entre 2 e 2,5%. E na hora que essa solução de água sanitária é preparada, essa concentração não pode ser menor do que 2%, porque senão perde o efeito de desinfetante, certo? Um outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo de um xarope. Esse xarope, ele tem como princípio ativo um corticoide, certo? E olhando aqui, a gente pode ver que a concentração desse xarope é 3 miligramas por ml. E quer dizer que cada 1 ml de xarope possui 3 miligramas do meu soluto, que é o meu princípio ativo, o meu corticoide. E por que é importante que médicos também, farmacêuticos, estudem concentração? Porque, por exemplo, para uma pessoa de 50 quilos, uma dose de 25 miligramas diárias age como anti-inflamatório, mas uma dose de 5 miligramas diárias, ela age como imunossupressor, ou seja, diminui a imunidade da pessoa. E, por exemplo, nesses dias de coronavírus, não é legal a gente estar com a imunidade baixa, certo? Então, até mesmo a gente pode entender um pouquinho sobre a concentração dos remédios, ok? Antes da gente continuar no tema de concentrações, a gente vai precisar relembrar de algumas coisas, porque se vocês não souberem, vai dificultar um pouco o entendimento de concentração, certo? Primeiro, o que é mol? Vocês lembram? Vamos lembrar? Vamos pegar um exemplo de um caminhão que vai transportar 6.000 ovos. Ele não vai transportar esses 6.000 ovos soltos, certo? Ele vai dividir em caixas. Ele pode, por exemplo, dividir em caixas com 12 ovos. Se eu dividir 6.000 por 12, eu vou ter 500 caixas, ou seja, 500 dúzias de ovos. Pode também ser separados em caixas com 10 ovos. Então, eu vou ter 600 caixas de 10, ou seja, 600 dezenas, certo? Ou eu posso separar em caixas de 30 ovos. Então, eu vou ter 200 caixas de 30, ou seja, 200 trentenas. Do mesmo jeito que a gente tem dezenas, centenas, trentenas, que são conjuntos de unidades, o mol também é um conjunto de unidades que representa 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, um mol pode ser 6 vezes 10 a 23 unidades de átomos, de moléculas, de elétrons. No nosso exemplo aqui, a gente está falando de ovos, certo? E como é que eu vou calcular quantos mols eu tenho em 6.000 ovos? Vamos relembrar disso? Então, a gente pode construir uma regrinha de 3, e nessa regrinha de 3 a gente quer saber quantos mols existem em 6.000 unidades de ovos. Então, a gente está relacionando números de mols com unidades de ovos, certo? Eu sei que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 unidades, certo? Eu quero saber quantos mols, aqui vai ser o meu x, existem em 6.000 ovos,
certo? Se vocês resolverem essa regra de 3, vocês vão achar que essa quantidade de ovos representa 1 vezes 10 a menos 20 mols, certo? Se alguém tiver dúvida nessa conta, depois é só me perguntar, que eu sempre vou deixar um e-mail no final das aulas, ok? Um outro conceito que a gente tem que relembrar é o conceito de massa molar. A massa molar é a massa contida em 1 mol de alguma substância. Pode ser 1 mol de algum átomo, algum tipo de átomo, em 1 mol de moléculas, certo? E eu posso descobrir a massa molar das moléculas através da tabela periódica. A tabela periódica, qualquer tabela, ela sempre tem em algum cantinho uma legenda, que eu vou ampliar aqui para vocês. Nessa legenda, eu estou vendo que aqui no canto superior, eu sempre vou estar indicando a massa atômica relativa, que é uma massa calculada a partir da média de todos os isótopos existentes para esse elemento, certo? No caso do hidrogênio, a massa atômica relativa dele é 1, certo? E eu posso usar essa massa para calcular a massa molar, certo? Então, a massa de 1 mol de átomos de hidrogênio é 1 grama por mol, que é a unidade de massa molar, certo? Se eu tiver, por exemplo, a molécula de H2, que eu tenho 2 hidrogênios, então cada um tem massa 1, então a massa total é 2 gramas por mol. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, o oxigênio, que tem massa 16. Vamos pegar aqui, vamos tentar calcular a massa do H2O. Eu sei que H2O, eu tenho 2 hidrogênios, cada um deles tem massa 1, então a massa dos 2 hidrogênios vai ser 2. A massa do oxigênio, eu estou dizendo aqui que é 16, então somando tudo, a massa de 1 mol de moléculas de H2O é 18 gramas por mol, certo? Vamos pegar aqui como exemplo agora o formol, certo? Essa aqui é a fórmula do formol. O carbono, eu sei que tem massa 12. Hidrogênio tem massa 1, quando eu tenho 2 hidrogênios, 2. E a massa do oxigênio é 16. Somando isso tudo, a massa de 1 mol de moléculas de formol é 30 gramas por mol. Agora nós vamos lembrar como calcular o número de mols que existe em determinada massa. Vamos ver 2 exemplos. Primeiro, eu quero saber qual é a quantidade de matéria, ou seja, quantos mols existem em 45 gramas de água, certo? Então, eu vou montar uma regrinha de 3, em que eu vou estar relacionando o número de mols com massa de água, ok? A gente viu no slide anterior que a massa molar da água é igual a 18. Então, quer dizer que 1 mol de água tem 18 gramas, certo? Eu quero saber quantos mols, aqui eu vou colocar o meu X, existem em 45 gramas de água, certo? Pausa aí, resolve pra mim essa regrinha de 3. Resolveram? Se vocês resolveram, vocês vão achar que X é igual a 2,5 mols. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver agora um exemplo lá com formol. Eu quero saber quantos mols existem em 3 gramas de formol. Então agora eu estou relacionando números de mols com a massa de formol. No slide anterior, a gente viu que a massa molar do formol é 30. Ou seja, 1 mol de moléculas de formol tem 30 gramas, certo? Eu quero saber quantos mols existem em 3 gramas, certo? Resolvam aí, e se vocês resolverem, vocês vão ver que X é igual a 0,1 mols, certo? Vamos agora comparar e vamos ver o que tem em comum nessas duas regras de 3. Então vamos lá, se vocês olharem, eu sempre vou estar relacionando 1 mol com a massa molar deles, 18 para a água, 30 para o formol, certo? E eu vou estar sempre querendo descobrir X, que é o meu número de mols, certo? Ou seja, eu vou chamar o número de mols de N, certo? E aqui eu vou ter sempre uma massa que vai estar no meu enunciado, que é a massa que eu quero descobrir
descobrir qual é o número de mols que existe nela. Eu vou chamar a massa de M, certo? Vou esquecer dos números agora, exceto o 1, que é o número de mols, e vou resolver essa regra de 3 usando essas letras que eu coloquei em colorido. O que eu vou ter então? N vezes MM, aqui mesma coisa, ó, N vezes MM é igual a 1 vezes M, certo? Então eu vou ter número de mols vezes massa molar é igual a massa vezes 1, certo? Como eu estou querendo sempre descobrir o número de mols, eu vou deixar o N aqui sozinho e vou passar a massa molar, que está multiplicando, para cá dividido. Então eu vou chegar nessa fórmula aqui. Essa fórmula é importante vocês gravarem porque a gente vai usar em alguns slides mais na frente. Então grava bem essa fórmula, anota aí no caderno, certo? E a partir de agora, sempre que vocês quiserem calcular o número de mols, vocês não precisam mais fazer uma regra de 3. Vocês podem usar a fórmula direto. Se eu tenho a massa, que eu quero descobrir o número de mols, e tenho a massa molar, que eu vou olhar na tabela periódica, eu posso calcular o número de mols, ok? Agora que a gente já relembrou isso tudo, vamos voltar ao nosso tema, que é concentração, certo? Então, a concentração ela pode ser expressa de diferentes maneiras. Do mesmo jeito que a gente viu o número de ovos sendo expressos de diferentes maneiras, através de dezenas, de dúzias, de mols, a gente pode também expressar a concentração de diferentes maneiras. A gente já viu 2 exemplos lá na frente, que é a porcentagem da água sanitária e em miligramas por ml lá no xarope, certo? Então, os tipos de expressão de concentração podem estar relacionando a massa de soluto com o volume de solução, como o xarope, o número de mols de soluto que existe em um volume de solução, por isso a gente está relembrando mols, certo? E a porcentagem de soluto que existe na solução, como exemplo da água sanitária. Hoje a gente vai ver esses 2 primeiros exemplos nessa parte 1 da aula e outros tipos de concentração a gente vai ver na parte 2. Bom, primeiro, a concentração comum. Primeiro jeito que eu posso expressar a minha concentração. Também é chamada de concentração em massa e ela indica a massa de soluto que existe em determinada quantidade de solvente. Aqui eu tenho alguns exemplos de unidades, sendo que grama por litro é a unidade mais utilizada para concentração comum, mas ela também pode ser expressa em gramas por ml ou miligramas por litro. E é muito importante a gente entender o significado dessas unidades, por 2 motivos. Primeiro, vamos lá, tem aqui alguns exemplos de concentração. 3 gramas por litro quer dizer que eu tenho 3 gramas de soluto em 1 litro de solução. 0,1 gramas por ml quer dizer que eu tenho 0,1 gramas de soluto a cada 1 ml de solução. 15 miligramas por litro quer dizer que eu tenho 15 miligramas de soluto em 1 litro de solução. A gente vai entender melhor por que é importante entender isso quando a gente estiver resolvendo alguns exercícios, certo? E uma outra coisa importante para o entendimento das unidades é que se vocês repararem, todas elas, ó, essa barrinha aqui significa o quê? Divisão, né? Então eu sempre estou dividindo a massa pelo volume. Isso vai ajudar a lembrar da fórmula de concentração comum, que é massa dividido por volume. Eu quero destacar para vocês, ó, esse índice 1. Sempre que eu tiver com esse índice 1, eu estou me referindo ao soluto. Então, M1 é a massa de soluto. Quando eu colocar o índice 2, eu estou me referindo ao solvente. Então, M2 seria massa de solvente, certo? E se não tiver índice nenhum, eu estou me referindo à solução. Então, aqui, o meu C é a concentração da solução, M1, massa de soluto, e V é o volume final da solução, tá? A gente vai ver agora um exemplo de como aplicar esta fórmula, ok? Então, olha só. Um químico dissolveu 10 gramas de ácido acético, que é o meu soluto. Aqui eu tenho a massa do meu soluto. A
fórmula e a velocidade dele, certo? Ele dissolveu essas 10 gramas em 10 ml de água que estava em um balão volumétrico. Aí aqui eu tenho mostrando para vocês o que é um balão volumétrico. Esse tem a capacidade máxima de 100 ml. Deve estar difícil de enxergar aí, certo? Então, após ter dissolvido os 10 gramas do soluto em 100 ml de água, ele completou o volume até 100 ml, que é a capacidade total do balão, certo? E ele quer que a gente calcule a concentração em gramas por litro. Vocês vão ver que em muitos enunciados vão ter algumas informações que não vão ser necessárias. Então, vocês têm que saber identificar quais as informações são úteis para vocês, tá? Essa matéria é uma matéria que trabalha muito com a interpretação do texto. Vocês têm que entender não só como funcionam as fórmulas, mas também saber interpretar o texto e retirar as informações necessárias para vocês. Se eu quero a minha concentração em gramas por litro, eu sei que a minha fórmula é essa aqui, certo? Então, eu quero descobrir a concentração, mas para isso eu preciso de massa do soluto e do volume final da solução, certo? Então, eu tenho que achar essas informações no meu texto. E essas informações estão aqui. 10 gramas de soluto, que vai ser o meu M1, e 100 ml é o meu volume final, que eu tenho que transformar em litros, já que eu quero a concentração em gramas por litro. Lembrando que para passar de ml, mililitros, para litros, eu tenho que dividir por 1000. Então, a minha massa do soluto vai ser 10 gramas e o meu volume vai ser 0,1, certo? Vou pegar estes dados e vou colocar aqui nessa fórmula. Então, a minha fórmula vai ficar C é igual a 10, que é a massa, dividido pelo volume, 0,1. E resolvendo, eu tenho que a concentração é 100 gramas por litro, ok? Um outro exemplo que eu tenho de expressão de concentração é em quantidade de matéria, ou seja, em número de mols, que também pode ser chamado em alguns livros de concentração molar, certo? E ela indica a quantidade de soluto em número de mols que existe em 1 litro de solução, certo? A minha unidade, então, vai ser essa aqui, ó, número de mols de soluto por litro de solução. Em alguns livros, vocês vão achar esse M maiúsculo que indica molar, certo? Concentração molar, ok? E aqui a gente, então, mais uma vez, é importante saber que o significado desta unidade, certo? Que aqui eu vou ter o número de mol de soluto por volume de solução e que aqui eu estou dividindo o número de mols pelo volume. Então, isso me ajuda a lembrar da minha fórmula, que eu tenho aqui, ó, a concentração molar, que é o número de mols de soluto dividido pelo volume final da solução, certo? Agora, vamos pegar essa fórmula aí. Vocês lembram que eu pedi para vocês gravarem uma outra fórmula lá no slide de trás? Então, era essa fórmula aqui, de número de mols, certo? Então, eu sei que o número de mols, para calcular o número de mols, eu pego a massa e divido pela massa molar. Então, eu posso substituir esse número de mols aqui por M dividido por MM. E aí, eu vou chegar nessa nova fórmula. Então, para eu resolver os meus exercícios, eu tenho duas fórmulas, certo? Essas duas marcadas em vermelho. E como que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Vai depender do enunciado da sua questão. Se na questão eu estiver fornecendo o número de mols e o volume, vocês usam direto essa aqui. Agora, se na questão estiver fornecendo a massa e estiver te fornecendo a massa molar, ou você puder achar na tabela periódica a massa molar e também tiver o volume, vocês vão usar essa aqui, certo? Tudo vai depender do nosso enunciado. A gente vai agora pegar aquele mesmo exemplo que a gente viu em concentração comum e vamos calcular agora a concentração dele em mol por litro, para vocês verem que a mesma solução ela pode ser expressa de diferentes maneiras, certo? Então, eu tenho aqui ó, o mesmo enunciado, 10 gramas de ácido acético, que foram dissolvidos em 10 ml de água e no final foram completados até 100 ml, ok? Eu quero saber a concentração em mol por litro.
como eu estou dando a massa, então eu vou usar essa fórmula aqui, certo? Então, eu tenho massa, 10 gramas, é o meu M1, e o volume de 100 ml que eu vou passar para litros, certo? Até agora não mudou nada. Eu tenho também que saber a massa molar. Como eu tenho a fórmula, eu posso ir lá na tabela periódica, ver a massa de cada elemento, às vezes o próprio enunciado dá a massa dos elementos, certo? E calcular a massa molar dessa substância. Se vocês calcularem, vocês vão ver que é 60 gramas por mol. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses 3 dados e vou colocar aqui na minha fórmula. Então, eu vou ter que a concentração vai ser 10, que é a minha massa, vezes 60, que é a massa molar, dividido por 60, vezes 0,1, que é o meu volume em litros. E resolvendo isso aí, vocês vão chegar que a concentração em mol por litro é 1,67, ok? Alguns exercícios vão dar para vocês a concentração em grama por mol e pedir para vocês transformarem em concentração molar, ou o inverso. Para isso, a gente vai chegar numa fórmula que relaciona esses dois tipos de concentração. Sempre que eu quiser relacionar duas fórmulas, eu tenho que fazer a divisão delas. E como é que eu faço a divisão delas? Vamos lá. Concentração sobre concentração molar, né? Comum sobre concentração molar. Agora eu estou dividindo aqui duas frações, certo? Essa fração indica a concentração comum e essa indica a concentração molar. Como é que eu faço para dividir duas frações? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então é o que eu estou fazendo, ó. Repetir aqui as concentrações, certo? Estou repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Quando eu fizer isso, eu posso cortar tudo que for igual, massa com massa, volume com volume. E aí vai me sobrar somente concentração comum dividido pela concentração em mol é igual a massa molar. Vou pegar essa concentração aqui e vou passar para cá multiplicando. E vou chegar nessa fórmula aqui. Que essa fórmula, ela faz a relação entre esses dois tipos de concentração. Ah, eu preciso saber todo esse passo aqui, passo a passo? Não, não preciso. Vocês precisam saber dessa fórmula aqui. E eu ainda vou mostrar para vocês que nem todas as fórmulas são necessárias de gravar. Que às vezes essa relação aqui você pode fazer sem lembrar dessa fórmula, certo? A gente vai resolver o exercício agora e vai resolver com a fórmula e sem essa fórmula. Só gravando essas duas aqui já é o suficiente, certo? Então vamos lá. Eu quero saber qual é a concentração em quantidade de matéria, ou seja, o M, de uma solução GNaOH que apresenta concentração em massa 4 gramas por litro. Esse é o meu C, certo? Aqui ele está dando os dados para calcular a massa molar. Então, eu tenho essa fórmula aqui, certo? Dela eu posso tirar que a concentração em massa é 4 gramas por litro e eu posso também tirar que a massa molar é 40 gramas por mol a partir desses dados. A massa em quantidade de matéria é o que eu quero descobrir. Vou jogar tudo isso na fórmula e vou chegar aqui. 4 é igual a M vezes 40. O 40 está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que a concentração é igual a 4 dividido por 40, que dá 0,1 molar, que é a mesma coisa que mol por litro. Estou usando outra unidade agora. Caso vocês se deparem com essa unidade em algum exercício, vocês saibam o que significa, certo? Isso aqui é o mesmo que mol por litro. Agora, a gente vai resolver essa mesma questão de um outro jeito, certo? Eu quero descobrir a concentração e quantidade de matéria, que eu tenho essa fórmula aqui. Essa não tem jeito, vocês têm que gravar, certo? Eu tenho já os dados de massa molar, que é 40 gramas por mol, certo? Mas e a massa dissoluta e o volume? Eu tenho?
Pode ser que não esteja explícito assim para vocês, mas eu tenho sim. Por quê? Eu tenho aqui 4 gramas por litro. E eu já mostrei para vocês a importância de entender o significado dessas unidades. Isso significa que eu tenho 4 gramas de soluto, que é o meu M1, em 1 litro de solução, certo? Por isso é importante entender o significado das unidades. Com esses dados aqui, eu vou jogar na fórmula, certo? E vocês vão ver que cai no mesmo caso que caiu lá atrás. Aqui vai cair 4 sobre 40, que é igual a 0,1 molar. A gente vai chegar na mesma resposta. Então, vocês podem resolver de qualquer uma das maneiras. Caso esqueça a fórmula que relaciona a concentração comum e concentração em quantidade de matéria, vocês podem fazer sem ela, certo? Então, eu deixei meu e-mail lá na aula de exercícios, caso alguém tenha alguma dúvida. Até a próxima aula!